Anastácia Romanov, a princesa que não sobreviveu. Anastácia Romanov tinha só 17 anos, nunca sentou num trono, nunca deu ordens a exércitos, nunca assinou tratados. Era apenas uma garota, com o cabelo amarrado às pressas, cadernos rabiscados com brincadeiras infantis e um gato chamado Zubrovna no colo. Mas naquela madrugada gelada de julho, enquanto os soldados batiam a porta do porão onde sua família dormia, Anastácia Romanov não era só uma princesa, era um símbolo, um alvo, um risco para a revolução que se acreditava eterna. Os tiros vieram primeiro, depois baionetas, depois o silêncio. A Rússia inteira silenciou, a casa foi apagada, os corpos sumiram. E no vácuo deixado pela brutalidade nasceu um mito. Diziam que ela escapou, diziam que ela correu, diziam que ela ainda vivia, escondida em conventos, vagando por sanatórios, espiando de longe o império que já não existia. Durante décadas a pergunta ecoava nos corredores da Europa como um sussurro maldito: e se ela ainda estiver viva? Porque às vezes o que morre é só o corpo, mas a lenda se recusa a ser enterrada. Oi, coroados e curiosos, eu sou a Steph e hoje a gente vai viajar para dentro de uma das histórias mais misteriosas, trágicas e sim, romantizadas do século XX. A gente vai falar da Anastácia Romanov, a última princesa do Império Russo. Mas mais do que falar da menina, a gente vai encarar o mito. A gente vai entrar nas valas onde os corpos foram julgados, nas salas onde a verdade foi fabricada e nos palcos onde impostoras roubaram vidas que nunca foram delas. Porque essa não é só uma história sobre uma jovem imperial que morreu cedo demais. É sobre o que acontece quando o mundo inteiro decide que uma garota morta precisa continuar viva. Então, pega o seu chá preto, o seu lenço de luto ou seu retrato escondido do último czar, que pode ser o nude dele, sim, posso falar em outro vídeo, porque hoje a gente vai falar e vai até o fundo da cova onde o mito da Anastácia se recusou a deitar. Ela não era mais bonita, não era a mais velha, não era a mais educada, nem a mais comportada. Anastácia Nikolaeva Romanov era a quarta filha de um imperador que sonhava com um filho homem e uma imperatriz que sonhava com qualquer coisa menos o que ela acabou vivendo. E mesmo assim, no meio de um palácio gelado, de protocolos absurdos, uniformes engomados e beijos na mão, nasceu uma menina que ria alto demais, caía de propósito nas escadas só para ver a cara de pânico dos criados. E um dia colocou uma almofada de pum na cadeira de um general só para ver se o bigode dele mexia quando ele se irritava. Sim, meu amor, a Anastácia era o caos em tamanho infantil. Ela nasceu em junho de 1901 em Peterhof, aquele palácio tão luxuoso que parecia um bolo de casamento banhado a ouro e culpa aristocrática. Mas nada disso impressionava a pequena Anastácia. A história conta que quando era bebê, ela mordeu o dedo do pai, o czar Nicolau II, tão forte que ele jurou que ela tinha o espírito do avô e do demônio, talvez. O que ninguém sabia era que aquela risada escandalosa, aquele cabelo preso com laço frouxo e aquele jeito de andar meio torto iriam virar décadas depois material de filme da Fox, musical da Broadway e teoria da conspiração de diplomatas exilados. Mas naquele momento ela era só uma menina de olhos azuis grandes demais, com talento inato pra zoar a corte inteira. E vamos falar sério, ela era a mais gente como a gente das grandes duquesas Romanov. Enquanto a irmã mais velha, Olga, parecia ter saído de uma propaganda da moral e bons costumes, a Maria era princesa doce e devota, a Tatiana era o tipo de gerente do grupo de WhatsApp, sabe, aquele tipo que organiza o piquenique da família, mesmo quando a guerra está batendo a porta. E a Anastácia era o gif animado e engraçadinho do Império Russo. Corria pelos corredores com sapatos trocados, enfiava sapo na gaveta das professoras e dizia que o verdadeiro poder não estava na coroa, mas na colher de pau que a babá usava para disciplinar. Certa vez ela se escondeu num cesto de roupa suja e ficou lá por 4 horas só para assustar a sua aia favorita, que desmaiou quando o lençol falou. Ou seja, lenda viva desde cedo. Mas calma, a menina também era doce, só que daquele tipo de doçura que vem depois da arte. Anastácia tinha uma risada que contagiava a casa, um jeito sarcástico que fazia até os generais mais sérios rirem escondido.
E um carinho imenso pelos irmãos, especialmente Alexei, o caçula hemofílico da família, tratado como um milagre vivo pela corte e como parceiro de travessuras por ela. Era ela quem fazia careta enquanto ele tomava remédio, quem imitava o médico para ele rir, que trancava os criados do lado de fora só para o Alexei comandar o quarto por 5 minutos. Era ela também quem chorava escondido quando ele sangrava, porque por trás da rebeldia havia amor. E é claro, a gente não pode esquecer do talento artístico. E não era arte com A maiúsculo. A Anastácia gostava de desenhar coelhos com dentes de vampiro, escrever peças de teatro com finais absurdos e encenar tudo com os irmãos como plateia. Em uma das peças que ela mesma escreveu, a personagem principal morria ao tropeçar num bolo. E ela fazia questão de cair em câmera lenta, com a língua para fora, derrubando tudo em volta. Isso em 1908. Ela era TikTok antes da internet. E a escrita? Ela tinha diários, claro, porque toda princesa trágica precisa ter diários. Mas os da Anastácia eram diferentes. Nada de hoje tive aula de francês e costura. Ela escrevia tipo, mamãe ficou brava comigo, mas acho que é porque ela não tem senso de humor. Ou talvez porque joguei água na blusa da professora. Em outro momento, hoje, tentei convencer o Alexei de que o mordomo era um espião. Quase deu certo. Ela era o caos fofinho da monarquia. Aquele tipo de criança que você ama, mas reza para não ser seu filho. E tudo isso, claro, não era exatamente bem visto por todos os adultos da corte. Tinha, inclusive, muito nobre franzindo o nariz, muito conselheiro dizendo que a menina não tinha compostura, muita dama de companhia tentando em vão domar a criatura. Mas o czar amava, o Nicolau II, aquele mesmo que passou a história como o último imperador da Rússia, o homem que viu o trono escorregar pelas mãos, era um pai babão. E a Anastácia sabia disso. Subia no colo dele no meio das reuniões, fazia carinho no bigodão dele durante cerimônias oficiais e certa vez foi vista lambendo o anel imperial do pai só para ver se tinha gosto de poder, disse ela. O czar ria e deixava, mas o mundo, claro, não estava rindo. Do lado de fora do palácio, a Rússia se contorcia. Greves, revoltas, fome, a população começava a duvidar da santidade da família imperial. Mas dentro das paredes douradas, Anastácia continuava sendo a menina que cortava o próprio cabelo com tesoura de papelaria, usava os vestidos ao contrário e gritava "eu sou um cogumelo" para ver a reação dos criados. E a verdade é que mesmo com todos os sinais de colapso, ela ainda era só uma criança ou adolescente nesse período, com sonhos confusos, piadas privadas e uma vida que ninguém imaginava que terminaria numa cova coletiva. E é justamente isso que faz dela tão fascinante, porque enquanto os livros de história discutem czarismo, bolchevismo, Rasputin, Lenin e política externa, existe também a história da menina que ria alto, que escrevia bilhetes idiotas para as irmãs, que chamava o cachorro real de biscoito imperial e que provavelmente teria viralizado na internet se tivesse nascido um século depois. Anastácia não foi preparada para ser lenda, ela não foi educada como símbolo. Ela era só uma adolescente que queria ensinar peças bobas, cuidar do irmão mais novo e tentar convencer as damas da corte que sapos eram sortudos. Mas quando a revolução chegou, ela virou tudo o que não queria ser. Mistério, mito, fantasma. E talvez por isso ela tenha ficado tanto tempo no imaginário das pessoas, porque antes da bala tinha o laço frouxo, a gargalhada desafinada, a menina que ninguém esperava ser lembrada, mas que o mundo nunca conseguiu esquecer. Agora, se você olhasse um retrato da família Romanov antes de 1917, o que você veria? Uma pintura perfeita, czar, czarina, 4 filhas angelicais de vestido branco, um menino frágil com cara de porcelana e atrás deles cortinas bordadas, ícones dourados, colunas de mármore e cara de quem nunca lavou uma colher na vida. Era quase como se tivessem sido gerados por um filtro vintage de Instagram com legenda absolutismo, mas maker fashion. O problema é que isso era só o feed. No bastidor, o roteirista da história já estava afiando a guilhotina simbólica. A imagem pública dos Romanov era construída com uma precisão de um comercial de margarina, só que
com ortodontia, pérolas e cheiro de cera de igreja. Nicolau II, pai, era pintado como um pastor de um império paternalista, um homem de fé, família e bigode modelado com disciplina militar. Alexandra, mãe, aparecia como uma imperatriz mística, reservada, quase uma santa melancólica. E os filhos eram a promessa, a continuidade, a geração que iria conduzir a Rússia ao século XX com graça, tradição e ênfase em oração. Só que nada disso colava direito fora dos muros do palácio, porque a Rússia estava fervendo. Mas vamos ficar na imagem por um instante, porque a família imperial era assim, obsessivamente retratada como modelo de pureza dinástica. As 4 meninas, Olga, Tatiana, Maria e Anastácia, apareciam sempre vestidas de tons pastéis, com laços enormes na cabeça, segurando flores ou bichinhos fofos. Pareciam saídas de um catálogo de batizado de luxo. E Alexei, o herdeiro, era o bebê de ouro, o filho homem tão esperado, nascido depois de 4 tentativas falhadas, como diziam os cortesões da época sobre meninas. Sim, esse era o nível. Ele era a joia da coroa e também o segredo bem mais guardado da Rússia. Porque enquanto as fotos mostravam uma família imaculada, dentro do palácio o pequeno Alexei sofria de hemofilia, uma doença genética que impede o sangue de coagular. Eu inclusive falei sobre a doença da hemofilia num vídeo explicando como a rainha Vitória passou para todos os herdeiros dela e que como isso aparece mais em homens. Enfim, se você segue aqui o canal, você já viu esse episódio. De qualquer forma, se o Alexei caísse, ele podia morrer, se batesse o joelho, podia inchar até perder o movimento. E isso era segredo de Estado, a saúde do herdeiro era escondida como se fosse uma arma biológica. E o medo da corte era constante. Um menino frágil significava um trono frágil, e um trono frágil era um convite para a revolução. Mas a imagem seguia firme, eles tiravam retratos em iates, em jardins, em salões com candelabros de cristal. Os jornais publicavam as visitas aos hospitais, os almoços com soldados, os natais devotos. Inclusive, havia uma preocupação absurda em mostrar que a família imperial era simples. Isso mesmo, o marketing da corte era "somos como vocês, russos médios". Parece o que eles fazem hoje em dia com o William e com a Kate. Eles adoravam divulgar que as meninas costuravam, a Czarina bordava, o Zora andava de trenó com os filhos. Anastácia e as irmãs eram retratadas lavando roupa à mão durante a guerra, com fotógrafo e iluminação profissional, claro, era quase uma novela com capítulo especial. Família Real, edição humanizada. Só que o povo não comia foto. A Rússia vivia revoltas constantes, fome estrutural, desigualdade tão grande que dava vontade de engasgar só de ler. Enquanto o Palácio de Inverno brilhava com lustres importados, boa parte da população vivia em casas de madeira com chão de terra. E mesmo assim, por muito tempo, a imagem da família resistiu. Porque tinha uma coisa poderosa ali, o misticismo. A aura sagrada da monarquia russa era quase religiosa. O czar não era só um rei, era o pai do povo. Escolhido por Deus, uma espécie de semi-santo político com direito divino estampado no passaporte. E aí entra a czarina Alexandra, uma das figuras mais enigmáticas da corte russa e mais impopulares também. Alemã de nascimento, ortodoxa convertida, extremamente pálida, introvertida, com uma tendência levemente intensa a confiar em homens esquisitos de barba e túnica. Sim, Rasputin, mas calma, Rasputin não entra nesse vídeo, eu posso até falar dele em outro dia. Por ora, Alexandra era vista como distante, snob e espiritualmente obcecada. Passava horas rezando, lia textos místicos em alemão e dizia que a dor do filho era um castigo de Deus. Não exatamente o tipo de imperatriz que conquista o coração de um país em crise. E enquanto isso, Nicolau parecia sempre fora de sintonia. Quando o povo pedia pão, ele mandava rezar. Quando os camponeses protestavam, ele mandava cavalaria e morte. Quando os jornais anunciavam revoltas, ele escrevia no diário que deu uma caminhada boa e tomou chá com as meninas, literalmente. Os diários dele são registros detalhados de uma vida emocionalmente blindada. O mundo desmoronando e ele registrando quantas vezes Anastácia caiu da cadeira naquela semana. Mas para quem via de fora, a imagem ainda colava. O retrato familiar era bonito demais para não enganar.
Uma família grande, devota, unida, com filhos sorridentes e um menino abençoado pelo sofrimento. As meninas eram chamadas de as granduquesas radiantes e suas aparições públicas eram sempre calculadas para parecer que a monarquia era estável, moderna e, acima de tudo, sagrada. Tinha gente que acreditava que tocar na saia de uma das princesas curava doenças, sem nível beatificação. E olha, de certa forma isso funcionava. Porque até a Primeira Guerra Mundial havia uma parcela do povo que ainda via nos Romanov uma ideia de estabilidade mística. Era como se a monarquia fosse o último elo entre a Rússia e Deus, e quebrar esse elo seria chamar o caos. E eles tinham razão, porque o caos já estava com passagem comprada. Porque olha só, o império pode cair, a cúpula dourada pode ruir, o trono pode virar souvenir, mas o mito... bem feito, meu amor, sobrevive até o algoritmo. E os Romanov sabiam construir imagem, só não sabiam o que fazer quando ela começava a rachar. Imagina passar de imperador absoluto a prisioneiro da própria história em menos de um ano. De viver entre tapeçarias francesas a contar quantas vezes o cano da privada vaza. É isso. A queda dos Romanov não teve direito a aviso nem trilha sonora, só portas batendo, malas sendo feitas na pressa e uma marcha longa em direção à morte e ao silêncio. Quando o Império Russo caiu, não caiu como num filme, não teve trilha sonora épica, nem multidão invadindo palácios com tochas. Foi quase burocrático, frio, um império de séculos desmanchando num papel. Nicolau II, o czar de todas as Rússias, assinou a abdicação com a mesma caneta que usava para anotar no diário que tinha dado um passeio no jardim. Mas naquele ano ele entregou um trono que tecnicamente era de Deus. O que ele não sabia ou fingia não saber é que junto com o trono estava assinando a sentença de toda a sua família. Nos primeiros dias pós-abdicação, os Romanov ainda viviam dentro de uma bolha de porcelana e ilusão. Foram mantidos sob prisão domiciliar no Palácio Alexandre, em Tsarkov Selo. Aparentemente, nada mudava muito. Tinham criados, comida, livros, samovares funcionando. Só que os guardas já não sorriam. As portas trancavam por fora e a família só podia caminhar sob escolta. Era um cativeiro com molduras douradas e era só o começo. Ali, a Anastácia ainda tentava fingir que tudo era brincadeira. Escondia colheres, trocava etiquetas dos frascos de remédio da mãe, pregava sustos nos guardas. Era seu jeito de continuar sendo criança, mesmo com a história desmoronando do lado de fora. Maria, a irmã do meio, sonhava em casar. Olga, a mais velha, lia poesia alemã e perguntava em voz baixa quanto tempo isso vai durar. E a mãe, Alexandra, se trancava em orações. O pai continuava anotando o tempo, parecia não entender que não tinha mais tempo. O trono sumira, a Rússia ruía e ninguém viria salvar eles. Em agosto de 1917, chegou a notícia. Seriam levados para a Sibéria, Tobolsk, um nome que parecia saído de um livro de castigo. E era um lugar remoto, gelado, isolado. Nada de bailes imperiais, nem salões de cristal. A nova residência era uma casa de madeira, simples, estreita, com janelas baixas, cheiro de lareira encharcada e uma cerca que os separava do mundo. Os quartos tinham paredes finas e quando o vento soprava, e ele soprava sempre, tudo rangia como uma lembrança. Vocês não estão mais no centro do mundo. Lá as refeições eram racionadas, o leite chegava gelado, o pão duro. O inverno era um animal que mordia por dentro. As meninas improvisavam brincadeiras para aquecer os dias, mas as risadas já vinham baixas. O pequeno Alexei, herdeiro ao trono e doente desde o nascimento, sofria crises constantes de hemofilia, dores que o deixavam de cama por semanas. Os médicos agora eram soldados. A realeza, que antes tinha médicos alemães à disposição, agora se tratava com toalhas molhadas e um pouco de sorte. E tinha o silêncio, um silêncio pesado, desconfortável, porque ninguém sabia o que ia acontecer, ninguém dizia, o governo provisório caía, os bolcheviques subiam, cartas paravam de chegar, amigos desapareciam e os boatos vinham pelas frestas das janelas que o povo queria sangue, que os sovietes não perdoariam os czares, que algo estava sendo tramado, mas quando, onde, como, ninguém sabia. E a espera virou punição.
Então veio a última transferência, abril de 1918, Yekaterinburg. O nome já soava como sentença. Foram levados à casa Ipatiev, um casarão confiscado, agora sob controle dos bolcheviques locais. Chamavam o lugar, com ironia mórbida, de casa de propósito especial. Mas o propósito ninguém dizia em voz alta. Ali acabou o pouco de dignidade que restava. As janelas foram pintadas de branco com tinta, para que a família não visse o mundo e o mundo não visse eles. Os Romanov ficaram confinados num andar. Dividiam cômodos apertados, dormiam em colchões finos, usavam um único banheiro. Tinham horários para andar, para comer, para falar. Até as orações da czarina eram vigiadas. Guardas armados patrulhavam o corredor dia e noite e alguns deles tratavam os príncipes com escárnio. Era como se o mundo tivesse virado do avesso e a única regra fosse humilhar antes de matar. Mesmo assim, a família tentava manter aparências, o Nicolau aparava a barba todos os dias, a Alexandra bordava, as meninas decoravam salmos e a Anastácia ainda tentava rir. Chegou a dizer que sonhava em escrever um livro sobre tudo aquilo, que talvez aquilo tudo passasse e virasse piada um dia. Mas o mundo não tinha planos de virar comédia. Os bolcheviques locais proibiram qualquer contato com o exterior. As cartas passaram a ser censuradas, as refeições diminuíram, as roupas da família foram vasculhadas. E quando os Romanov tentaram esconder joias costuradas no forro dos vestidos, tentando manter um pedacinho da fortuna para escapar eventualmente no futuro, os soldados anotaram, guardaram aquilo e esperaram, porque o plano já estava em movimento. A cidade sabia, os guardas sabiam, mas a família não. Não sabiam que o porão da casa já tinha sido limpo, preparado, que o destino deles não era julgamento nem exílio, era pedra, suor e balas. E que a história russa, depois de tanto ouro e incenso, ia acabar com cheiro de pólvora e sangue em madeira velha. E assim a menina que colocava sapos no chá das irmãs agora dormia ouvindo passos armados na escada. O herdeiro que nasceu para reinar mal conseguia levantar da cama. A imperatriz que rezava por salvação recebia só o silêncio. E o último czar continuava contando os dias, mas já não tinha mais dias para contar. A noite era abafada, como se o próprio ar tivesse parado de circular. Na pequena cidade de Yekaterinburg, a casa Ipatiev parecia dormir. Mas lá dentro o tempo estava suspenso. O antigo czar Nicolau II e sua família não sabiam, mas aquele seria o último lugar em que respirariam. Eles tinham sido retirados de palácios, de jardins cerimoniais, de carruagens douradas e agora viviam sob vigilância, com cortinas lacradas, janelas pintadas, guardas de botas sujas de lama, atravessando os corredores onde antes se ouvia o som de piano e porcelana. Ali, os Romanov estavam isolados do mundo e o mundo já começava a esquecê-los. Na madrugada do dia 17 de julho de 1918, os barulhos que vinham de fora eram os mesmos há semanas, um cão que latia ao longe, o rangido de rodas de carroça, o passo ritmado de guardas noturnos, mas tinha algo diferente no ar. Um tipo de silêncio agressivo, como se até os fantasmas da Rússia estivessem se escondendo. A família dormia no andar de cima. Nicolau lia a Bíblia todos os dias. Alexandra escrevia em seu diário com a caligrafia apertada. As meninas, Olga, Tatiana, Maria e Anastácia, passavam os dias bordando, escrevendo cartas que nunca seriam enviadas, cantando baixinho, ajudando a cuidar do Alexei. Anastácia ainda fazia piadas, contava pequenas histórias para distrair o irmão. Ela tinha 17 anos, era aquela fase entre menina e mulher em que o corpo cresce mais rápido que a certeza. Mas naquela noite ela não sorriu. Por volta das 2 da manhã, Yakov Yurovsky, o comandante bolchevique encarregado da guarda, recebeu a ordem oficial: execute a família, sem julgamento, sem opção. A decisão já estava tomada pela cúpula do novo regime. Os bolcheviques temiam que, com a guerra civil se intensificando, os Romanov pudessem ser libertados por forças monarquistas. Então decidiram apagar a dinastia. O Yurovsky subiu as escadas com passos firmes, acordaram todos, disseram que tinha uma movimentação por segurança, uma transferência de emergência, porque a cidade estava em agitação. O Nicolau, como sempre, manteve a compostura. Acordem as meninas, disse. Alexandra perguntou se levariam os travesseiros. Um dos soldados fez que sim, era mentira, mas elas levaram. E tudo isso mudou tudo.
O grupo foi conduzido até o porão, um espaço apertado, sem janelas, com chão de madeira e paredes úmidas de pedra. Mandaram que todos esperassem, Nicolau de frente, Alexandra ao lado, atrás das meninas, e o Alexei num banquinho, fraco demais para ficar de pé. O médico da família, 2 criados e camareira, 12 pessoas, todos em silêncio. Alguns com um crucifixo escondido sob o colarinho. Anastácia segurava o travesseiro contra o peito como se fosse um escudo. Havia ali joias costuradas dentro do tecido, diamantes e esmeraldas costuradas no forro, na roupa de baixo, nos cintos. Pequenas tentativas de fuga em forma de esperança. Os soldados entraram, leram a sentença. Nicolau Alexeyevich, seus parentes tentaram atacar a Rússia soviética. O povo decidiu executá-lo. O czar virou o rosto confuso. Quê? Então veio o primeiro tiro. Nicolau foi atingido no peito, morreu de forma instantânea. Alexandra ao lado tentou levantar a mão, outro tiro, ela caiu. E o que seguiu não foi execução, foi massacre. Os soldados nervosos, despreparados, dispararam em todas as direções. A fumaça da pólvora preencheu o ambiente tão rápido que a luz começou a falhar. As balas ricocheteavam nas paredes de pedra, as meninas caíam, mas não morriam. Os tiros batiam no corpo e paravam. Era como se algo estivesse protegendo, e estava. As joias escondidas criaram um tipo de armadura improvisada, um milagre físico, um atraso da morte. Então os guardas entraram em pânico, baionetas coronhadas, gritos abafados por sangue. As meninas feridas tentavam se proteger uma às outras. A Maria levou uma estocada no rosto, a Olga se curvou tentando cobrir o irmão. A Anastácia, ainda de pé, foi atingida por trás. Não caiu de uma vez, demorou. Os soldados estavam exaustos, tremendo. Alexei ainda respirava. Enrolaram o menino num cobertor e o mataram ali, em silêncio. Uma baioneta na cabeça, o som que se ouvia no fim não era grito, era o ranger do piso. Durou cerca de 20 minutos, um massacre sujo, barulhento, mal planejado. Os corpos ficaram ali por horas até serem removidos, as roupas rasgadas, o sangue escorrido pelas tábuas. Um dos guardas disse que teve pesadelos por semanas, outro que precisou beber para continuar vivendo. Nenhum deles jamais voltou àquele porão. O massacre tinha acabado, o porão estava em silêncio, mas o estrago ecoava. O novo regime soviético tinha cometido um crime que nem eles sabiam direito como esconder. Era 1918 e os Romanov não eram mais imperadores, eram cadáveres, mas mesmo os mortos ainda davam trabalho. Depois da execução, começou uma das operações mais confusas e mal feitas da história dos desaparecimentos políticos. Os soldados que receberam a missão de sumir com os corpos estavam exaustos, despreparados, com medo de represálias e, para piorar, sem nenhum plano. Era como se a pressa de matar tivesse vindo sem o manual do depois. Colocaram os 12 corpos num caminhão, foram dirigindo pela madrugada até uma floresta próxima chamada Topiak. No caminho, o caminhão atolou. Um dos corpos caiu, alguns relataram que ainda sangrava. Tentaram cobrir com panos, com palha, não funcionou, o fedor começou, a desorganização virou regra. Jogaram ácido, tentaram queimar, a madeira úmida não pegava. Uma cabeça se soltou do tronco, o pânico bateu e aí decidiram, vamos cavar. Abriram 2 valas mal feitas, rápidas, enterraram os corpos em buracos rasos, jogaram mais ácido, espalharam terra, folhas, cacos e sumiram dali. A ideia era simples, que a floresta apagasse o que os homens não conseguiram enterrar com dignidade. Mas foi ali que o começo do sussurro começou. Nos meses seguintes começaram os rumores. Camponeses da região juravam ter visto soldados carregando corpos pela floresta. Alguns diziam que um dos soldados tinha confidenciado que uma das meninas não tinha morrido na hora. Outro contava que só conseguiram queimar algumas partes e que 2 corpos menores foram levados separadamente. Não tinha lista oficial, não tinha atestado de óbito, não tinha retrato nem confissão pública, apenas silêncio. E nesse silêncio as perguntas começaram. Foram enterrados todos? E se uma filha tivesse sobrevivido? E se o menino, o herdeiro, tivesse sido salvo? A dúvida virou alimento para o mito e a falta de corpos identificáveis transformou a tragédia em enigma. Na Europa, começaram a circular rumores de que a filha mais jovem do czar, Anastácia, tinha escapado. Alguns diziam que ela foi salva por um dos soldados que se arrependeu no último momento.
Outros diziam que ela desmaiou, foi dada como morta e depois fugiu pela floresta. Alguns acreditavam que monges a esconderam em mosteiros secretos, que uma rede de nobres fiéis a escondeu por décadas, que ela se casou, teve filhos, viveu em Paris com outro nome, ou que morreu num hospital alemão, sussurrando o nome Romanov no leito de morte. A princesa perdida, a criança que escapou, a herdeira do trono afundado. Anastácia agora não era só uma menina, era um mistério histórico de escala global. Mas calma, pequeno gafanhoto, vamos chegar lá. Quando o império cai, normalmente vem o luto, depois o silêncio e, por fim, a aceitação. Mas com os Romanov não foi bem assim. O que veio primeiro foi o sumiço, depois o silêncio e, no lugar da aceitação, nasceu a obsessão. Porque quando os bolcheviques anunciaram a morte do czar Nicolau II, eles fizeram questão de deixar de fora um detalhe considerável. Nada foi dito sobre a czarina, nem sobre os filhos, e para uma Europa ainda hipnotizada pela imagem das filhas sorridentes do czar, isso era mais do que uma omissão. Era um convite ao delírio. A dúvida virou combustível e onde não há corpo, há possibilidade. O que começou como um boato discreto em jornais discretos, em poucas semanas virou um fenômeno continental. Falavam de comboios secretos saindo de Ekaterimburgo, de soldados que haviam se recusado a cumprir ordens, de empregadas leais que trocaram as jovens por sósias, de uma freira que jurava ter visto uma jovem pálida com sotaque aristocrático escondida num convento nos Montes Urais. Não importava ser a verdade, o mundo queria acreditar. Porque, com a monarquia russa virando fumaça, ficava mais fácil acreditar que uma princesa tivesse fugido do que aceitar que tivessem matado 5 de uma vez só. E não era só o povo que dizia isso, os próprios bolcheviques demoraram meses para confirmar a morte da família toda. Oficialmente, só o czar tinha sido morto, o resto era silêncio estratégico. A essa altura, a União Soviética era uma recém-nascida tentando provar força. Matar um czar era revolucionário, mas matar mulheres e crianças podia virar propaganda contra. Então eles esperaram. E nesse tempo de espera, cada lacuna virava um palco. A lenda não nasceu porque havia provas de sobrevivência, ela nasceu porque tinha medo de encarar o contrário. E tinha um agravante, quando finalmente encontraram os corpos principais, e a gente vai chegar lá, décadas depois, lembra? 2 deles não estavam lá. Um dos corpos das 4 filhas e do pequeno Alexei estavam ausentes. E se a gente sabe que a anatomia de uma mentira começa no vazio, então esses 2 corpos ausentes foram o ventre perfeito para gerar uma das lendas mais longas do século XX. De Paris a Berlim, de Viena a Varsóvia, jornais começaram a publicar testemunhos de empregados do palácio, supostos ex-oficiais, enfermeiras que juraram ter cuidado de uma jovem com traços da família imperial. Uma mulher disse que ouviu um dos soldados dizer que uma das meninas foi deixada viva por pena. Outra garantia que viu com seus próprios olhos uma jovem com hematomas no rosto e joias escondidas sob a roupa, embarcando no trem para a Polônia. Ninguém tinha foto, ninguém tinha nome, mas todos tinham certeza. E é assim que nascem os mitos, quando o vazio da verdade é preenchido com a fé na exceção. E é claro, o nome que mais aparecia nessas histórias era Anastácia. Por que ela? Talvez porque fosse a mais nova entre as irmãs mais velhas, talvez porque tivesse fama de travessa, brincalhona, com um tipo de esperteza que parecia compatível com fuga. Talvez porque as fotos dela pareciam sempre as mais vivas, mais reais, e talvez porque o nome Anastácia em si já soa como recomeço. Em grego, Anastasis significa ressurreição. E o mito, meu amor, já estava pronto antes mesmo da certidão de óbito existir. Nos porões do antigo império, nas salas mal iluminadas dos consulados exilados e até nas rodas de chá da elite russa em Paris, uma pergunta pairava como incenso velho: e se ela estiver viva? Porque se Anastácia tivesse sobrevivido, então talvez o império também sobrevivesse dentro dela. E isso era tudo que os saudosistas da monarquia precisavam ouvir.
Não era apenas uma menina desaparecida, era a última chance de apagar o que foi feito. Era a lenda perfeita porque era quase possível. Um pouco de sorte, um pouco de compaixão, uma porta deixada entreaberta no porão e pronto, o suficiente para reescrever a história. Mas será que a lenda nasceu por esperança ou por desespero? Essa é a pergunta que fica, porque acreditar que Anastácia sobreviveu era também uma forma de negar que o mundo tinha mudado para sempre. Era uma ilusão bem confortável e, como toda ilusão bem feita, quanto mais tempo passa, mais real ela parece. Especialmente quando surgiram as candidatas. Vamos lá. 1920, a Europa ainda respirava por aparelhos depois da Primeira Guerra Mundial. Impérios ruíram, cidades estavam em ruínas, a monarquia russa foi varrida como poeira revolucionária e ninguém sabia direito o que sobrou, além de trauma, boatos e retratos desbotados. E é nesse mundo meio desfeito em Berlim que uma mulher sem documentos, sem memória clara e com sotaque indefinido apareceu no hospital de uma instituição psiquiátrica, alegando ser ninguém. Sim, no começo ela não disse que era ninguém, só ficou ali quieta, ferida, com tentativas de suicídio mal cicatrizadas e um olhar entre o torpor e a desconfiança. Não dava nome, não dava data de nascimento, só dizia, às vezes em alemão, às vezes em francês hesitante, que tinha fugido de um trauma grande demais para se lembrar. E durante meses ela não falou mais nada. Foi só depois de muito tempo, depois de enfermeiras cochicharem, boatos vazarem, de visitantes começarem a especular, que alguém perguntou: "Se é Anastácia Romanov?" E ela, calma, quase num sussurro, respondeu sim. Pronto, foi o suficiente. A mulher, até então anônima, internada sob o nome genérico de senhorita desconhecida, virou manchete. De repente, um hospital de Berlim virou palco de uma narrativa que parecia saída de romance ou de profecia. A princesa sobreviveu e estava ali, viva. Mas quem era ela, afinal? O nome que ela adotou depois, Anna Anderson, só veio oficialmente mais tarde, numa tentativa de construir algum tipo de identidade civil. Mas nem isso foi simples, porque, amor, a história dessa mulher é um labirinto com entrada sem saída. Cada pista levava a mais perguntas, e quanto mais o tempo passava, mais ela se parecia com o mito que o mundo queria adorar. As semelhanças físicas com a Anastácia foram a primeira febre. Olhos azuis, formato do queixo, jeito meio arredio, cicatriz no abdômen que ela dizia ter vindo da baioneta no porão de Ekaterimburgo. Começaram a circular fotos comparativas, uma montagem aqui, uma sobreposição ali, e de repente revistas e jornais europeus criaram infográficos com linhas apontando traços idênticos entre as duas. A imprensa estava encantada, porque isso, meu amor, era puro ouro jornalístico. Uma princesa perdida, uma sobrevivente trágica e um império que talvez não tivesse acabado totalmente. Mas o mais importante era o sotaque, ou melhor dizendo, a falta de um sotaque fixo. A Ana falava um alemão estranho, com palavras russas misturadas, às vezes frases em francês, outras parecia entender polonês. Era como um mosaico de línguas que curiosamente batia com a educação multilingüe da família Romanov. Na corte imperial, as crianças cresciam falando 3 ou 4 idiomas desde pequenas, então o modo de falar da Ana parecia assim plausível, ou melhor, conveniente. E os detalhes? Ela sabia coisas que supostamente só um membro da família Romanov poderia saber. Lembrava de brincadeiras privadas entre as irmãs, nomes de criadas, objetos que não estavam em nenhum jornal. Falava com familiaridade do quarto do czar, do apelido da imperatriz, de uma pulseira perdida num passeio, tudo isso sem jamais dizer com firmeza. Ela respondia como quem se lembra, mas com certa névoa, como quem revive mais do que explica. E isso, claro, deixava tudo mais convincente, porque o trauma, dizem, né, explicava as lacunas. Só que nem todo mundo acreditou. A família Romanov que sobreviveu, os parentes mais distantes, duques exilados, se dividiu. Alguns diziam impossível, outros ficavam balançados e houve quem jurasse que sim, era Anastácia. Uma prima distante chegou a escrever: "Eu não sei se é ela, mas se não for, é a melhor atriz que eu já conheci." Vieram então
Os processos, anos de batalhas judiciais, tentando provar ou desmentir sua identidade. Ela queria reconhecimento, cidadania, uma pensão, um nome e talvez a própria alma de volta. Mas as cortes se arrastaram, os tribunais alemães levaram mais de 30 anos discutindo a identidade da Anna Anderson. 30 anos, tempo suficiente para qualquer boato virar lembrança. E toda a Europa assistia, de camarote. Enquanto isso, ela passou a viver como uma espécie de anacronismo ambulante. Em parte santa, em parte escândalo. Foi acolhida por aristocratas russos saudosistas, ganhou vestidos, casa, cuidados, alguns a tratavam como realeza, outros como fraude. Ela não fazia questão de convencer, só parecia existir. Dava entrevistas com longos silêncios, contradizia datas, dizia que não se lembrava, mas também soltava de repente nome de damas de companhia que ninguém mencionava há 20 anos. Um enigma em forma de mulher, uma mulher em forma de símbolo. E com o tempo, claro, vieram as outras Anastácias, outras supostas filhas do czar, mas nenhuma com o alcance, a permanência ou magnetismo da Ana, porque ela chegou primeiro e como toda lenda, quem chega primeiro molda a memória. Ela virou referência, era impostora ou a sobrevivente, dependendo de quem você perguntasse. E o mais trágico, ela manteve a versão até o fim. A Anna Anderson morreu em 1984 nos Estados Unidos, após viver décadas reclusa e marcada pela dúvida. Nunca confessou, nunca cedeu, nunca desmentiu. Levou o mistério com ela, literalmente até o último suspiro. Depois que a Anna Anderson virou celebridade ou lenda urbana, dependendo do ponto de vista, o mundo entrou numa espécie de febre de Romanov. Era como se, diante do horror que foi a execução da família imperial, as pessoas simplesmente recusassem aceitar que tudo tinha acabado ali. E como a gente bem sabe, onde existe luto coletivo, nasce espaço para imaginação. E onde a imaginação demais, alguém vai tentar virar a protagonista. E foi aí que começou uma fila invisível de mulheres afirmando que era Anastácia. Algumas foram quase folclóricas, outras chegaram a convencer gente importante, umas, bom, só queriam um teto para dormir mesmo. Vamos começar por uma das mais conhecidas depois da Anna Anderson, Navreda Ivanova Vasilevna. Essa mulher foi encontrada num campo de prisioneiros soviético nos anos 1930 e dizia com todas as letras que era Anastácia. Detalhe, ela afirmava que tinha sido presa para que não revelasse sua identidade real. Como se houvesse uma conspiração da URSS para esconder sua sobrevivência. Meio filme de ação, sim, mas pensa no contexto. Era Stalin. Prisões sem justificativa eram regra, então quem duvidaria de uma mulher amargurada com sotaque aristocrático dizendo que foi escondida por ordem do Estado? O problema é que ela mudava muito de versão, às vezes dizia que tinha fugido sozinha, em outras que tinha sido salva por uma criada leal. Em uma terceira, que o Lenin pessoalmente ordenou que ela fosse poupada. Oi? A gente também ficou confuso. Mas o drama rendeu até interrogatórios oficiais e mesmo quando desmentida, ela nunca admitiu estar mentindo. Morreu internada, como tantas outras, carregando uma identidade emprestada. Depois veio Eugene Smith, que escreveu um livro com direito à memória, sentimentos, falas da mãe e tudo. O título: Anastácia, a autobiografia da Grã-Duquesa Anastácia Nikolaeva da Rússia. Simples assim, ela contou como sobreviveu, foi escondida num convento, atravessou a Europa até chegar nos Estados Unidos. O livro foi publicado em 1963 e muita gente acreditou, inclusive alguns intelectuais que queriam desesperadamente acreditar. A crítica da época, claro, dividiu. Alguns diziam que o livro parecia romance histórico, outros acharam comovente demais para ser falso. Mas o fato é, a Eugênia viveu do nome Anastácia por anos e nunca voltou atrás. Também tivemos Natalia Bilikovdi, que dizia ter sido criada por camponeses depois de ser salva da execução. A história envolvia esconderijos na Sibéria, um diário perdido e um anel que teria sido presente da mãe, a czarina, que ninguém conseguiu comprovar. Mas ela fez visitas a igrejas ortodoxas, foi recebida por simpatizantes do czar e por algum tempo teve o seu próprio séquito de crentes. Depois, puf, sumiu na poeira da história. E também tem uma, gente, que parece fanfic, mas aconteceu e eu vou contar. Uma mulher apareceu em Chicago
nos anos 1970, dizendo que era Anastácia, só que ela tinha sobrevivido com a ajuda de alienígenas e estava ali para avisar que os Romanov iam retornar com uma missão espiritual na Terra. Sim, espiritual. Essa versão foi muito ignorada pela mídia, mas entre os círculos esotéricos da época teve gente que jurava que fazia sentido. A nova era, meu amor, não poupava ninguém, nem a família imperial. Mas o que todas essas histórias tinham em comum? Esperança, trauma coletivo e um profundo desejo de ressignificar uma tragédia. Porque no fundo ninguém queria acreditar que aquela menina que sorria nas fotos com aquele jeitinho travesso, quase de meme imperial, tinha morrido num porão escuro de baioneta. Era pesado demais, injusto demais. Então, inconscientemente, o mundo foi fabricando versões da Anastácia como forma de consolo. Era mais fácil imaginar ela fugindo por túneis secretos, escondida num convento na Romênia, casando com um carpinteiro em Paris ou sendo resgatada por alguém misterioso do que aceitar que ela virou ossos jogados numa vala rasa. E sabe qual é a parte mais fascinante de tudo isso? Não era só o público que acreditava. Muitas dessas mulheres acreditavam também. Algumas estavam claramente em sofrimento psicológico, como a própria Anna Anderson. Outras talvez tenham começado fingindo e com o tempo passaram a acreditar no próprio papel. Quando você repete uma mentira por tanto tempo, ainda mais em nome da sobrevivência, aquilo vira parte da sua identidade. E não dá pra arrancar a identidade sem dor. É como se no vazio deixado pela queda dos Romanov, o mundo tivesse criado um espaço simbólico onde qualquer mulher ferida, esquecida, sem passado, pudesse ocupar um trono perdido. E aí, amor, o luto virou palco e a tragédia virou casting aberto. A cada mulher que dizia, eu sou Anastácia, o mundo parava por um segundo. Só por um segundo e pensava, será? E esse será mantinha viva a lenda. Então chegamos aos anos 90, quando as investigações começaram a ser oficiais. A União Soviética estava ruindo, o comunismo cambaleava como um gigante bêbado, os arquivos secretos do Estado começaram a se abrir como se alguém tivesse puxado uma cortina pesada demais para segurar. E no meio disso tudo, o Ekaterimburgo, aquela cidade cinzenta onde os Romanov foram executados, se transformou num dos palcos mais macabros da arqueologia contemporânea, porque depois de mais de 70 anos de especulação, alguém achou os ossos. E não era qualquer alçada, era uma vala. Um buraco fundo e mal cavado, escondido sob camadas de concreto, lixo, raízes e silêncio estatal. Era quase como se o tempo tivesse tentado enterrar não só corpos, mas memórias inteiras. Só que o tempo não apaga tudo, ainda mais quando os fantasmas da história decidem bater na porta. Os restos mortais foram descobertos em 91, pouco antes do colapso oficial da URSS. E assim que os arqueólogos começaram a escavar, o boato se espalhou mais rápido que fogo em óleo. Achamos a família imperial. 7 corpos da família. 7 esqueletos misturados entre si, sem caixões, identificação, alguns com sinais evidentes de violência, outros parcialmente carbonizados. O que se sabia era o seguinte: em 1918 foram executadas 11 pessoas, a família Romanov e seus servos mais próximos, mas ali da família só tinham 7. E aí começou a corrida contra a dúvida, peritos russos, historiadores, médicos forenses, todo mundo querendo saber quem eram esses ossos e principalmente quem estava faltando. As primeiras análises usaram métodos tradicionais, exame dentário, altura dos ossos, comparações com fotos e roupas, mas o verdadeiro divisor de águas foi um nome que apareceu como se fosse personagem de filme policial: DNA mitocondrial. E para isso, os cientistas usaram uma coisa que até então só o Vaticano e os casos de paternidade do ratinho conheciam bem: parentesco genético. A família Romanov era parente da realeza europeia inteira, incluindo o príncipe Philip, marido da rainha Elizabeth II. Sim, o falecido duque de Edimburgo cedeu uma amostra de sangue para comparar com o DNA dos ossos encontrados, porque ele era parente direto da czarina Alexandra, bisneto da rainha Vitória, assim como ela.
Ou seja, se os ossos fossem mesmo dela, o DNA mitocondrial deles deveria ser compatível com o dele. Resultado, bateu. Os testes confirmaram aqueles ossos eram mesmo dos Romanov, Nicolau II, Alexandra e 3 dos seus 5 filhos. 3, não 5. 2 dos corpos ainda estavam faltando, lembra? E aí todo mundo achou que era do Alexei e da Anastácia, claro, porque onde falta corpo, sobra esperança. Era a brecha perfeita, o combustível da lenda, porque se os corpos não estavam ali, então eles se escaparam, né? Talvez a Anastácia tivesse sido salva no último minuto, talvez alguém trocou as crianças, talvez. E é aqui que a coisa fica mais doida. Mesmo com a confirmação dos 7 corpos, então, as Anastácias vivas continuavam dizendo que eram ela. Mesmo, inclusive, com o DNA dizendo que a Anna Anderson era só uma polonesa chamada Franziska Skaverovna. Alguns seguidores recusavam o resultado. O DNA pode errar, diziam, mas o olhar dela era o mesmo da Czarina. Aí, amor, fica difícil competir com isso. Mas vamos respirar fundo. Porque em 1991 o mito da Anastácia sofreu o abalo sísmico, né? Não foi por causa só dos ossos, mas foi por causa da crueza que eles foram mostrados para o mundo. Os esqueletos estavam maltratados, roupas queimadas, ossos com marcas de baioneta. A autópsia revelou fragmentos de balas alojados nos crânios infantis. Foi grotesco, cruel, real. Aquela ideia de que a família Romanov havia simplesmente desaparecido, tinha alguns pensavam isso, né? Se desfez. Porque eles não desapareceram, eles foram apagados. E os corpos estavam ali para lembrar que a história nem sempre tem um final aberto. Às vezes tem vala. Mas o coração coletivo ainda hesitou. Cadê os 2? E a lenda continuou respirando. Mas aí, em 2007, os buracos começaram a ser fechados. Quase 90 anos depois da noite da execução, a Rússia já não era mais soviética, os arquivos estavam mais abertos. E a geração que cresceu com o sussurro de que a Anastácia sobreviveu, tipo eu, que nasci em 90, já estavam indo na missa com netos no colo. Eu não, porque eu ainda não tenho filhos, mas segura aí. Mas a pergunta persistia, e os 2? E aí, então, nesse ano, que numa floresta nos arredores de Etraquimburgo, cerca de 70 metros da vala original, um grupo de arqueólogos escavava discretamente uma área que por décadas tinha sido envolta em lenda, rumor e lama. Porque, veja bem, os boatos sempre existiram, gente que dizia ter visto soldados voltando para lá dias depois, fofoquinhas de cemitério, sussurros sobre um segundo enterro feito às pressas, eis que então, sobre um solo congelado, entre pedras e cinzas, eles acharam. Não um corpo inteiro, mas fragmentos, ossos pequenos, parciais, misturados com pedaços de pano, um dente, projéteis de chumbo deformados, uma fogueira havia sido acesa ali, tentativa desesperada de destruir evidências? Talvez. Ou só um impulso brutal de apagar o que não podia mais ser escondido. Isso 90 anos antes. De qualquer forma, mesmo fragmentados, aqueles restos falavam. E a ciência, que já tinha frustrado o sonho romântico do mundo em 91, voltou agora com luvas cirúrgicas e paciência infinita, junto com DNA. Dessa vez com a tecnologia muito mais avançada, os peritos da Rússia, dos Estados Unidos e da Europa trabalharam juntos para reconstruir a identidade dos fragmentos. Não teve poesia, nem milagre, nem drama de cinema, teve estatística, genética e precisão. O resultado foi definitivo. Os ossos que sobraram pertenciam a Alexei e uma de suas irmãs, ou seja, os 11 membros do grupo executado naquela noite estavam ali. Todos, não sobrou ninguém. Anastácia não sobreviveu, Alexei também não, e a princesa desaparecida estava a 70 metros do resto da família, o tempo todo. E aqui que a lenda começou a desmoronar de vez, porque sim, o mito é bonito, é quase irresistível. A menina que escapou, que viveu escondida, que tem cicatriz, que foi reencontrada numa cabana em Paris ou num hospital na Alemanha, que sofreu de amnésia seletiva e depois recuperou a memória com uma caixinha de música, tipo igual no desenho, né?
Mas a vida raramente é tão gentil. Na vida real, uma adolescente foi assassinada num porão. Na vida real, o corpo dela foi carbonizado e jogado numa vala secundária. Na vida real, ela morreu cercada de medo, fumaça e confusão. E por mais que a ficção tente suavizar, o DNA não perdoa. Ainda assim, quando o anúncio foi feito em 2007, muita gente se recusou a acreditar. Teóricos da conspiração alegaram fraude. Alguns diziam que os russos estavam querendo encerrar a história para calar as perguntas. Outros afirmavam que os ossos poderiam ter sido plantados. E a dúvida, claro, sobre se os restos eram de Maria ou da Anastácia, que tinham a idade muito próxima, virou um novo campo de batalha. Como se admitindo que fosse Maria, outra ainda pudesse estar viva em algum convento ortodoxo escondido nas montanhas. Só que não, a genética é clara, os 11 foram encontrados, todos. Fim. Mesmo assim, a Igreja Ortodoxa Russa demorou anos para aceitar os resultados oficialmente. Até hoje há uma tensão entre a fé, o nacionalismo e a ciência, porque os Romanov viraram mártires, santos, símbolos. E símbolos, como você sabe, não gostam de ser enterrados. Mas o enterro veio. Em 98, os 7 primeiros corpos foram finalmente sepultados na Catedral de São Pedro e Paulo, em São Petersburgo, junto com os antigos czares da Rússia. O funeral foi oficial, com chefes de Estado, missa solene e a presença do então presidente Boris Yeltsin. Foi o país tentando costurar uma ferida histórica como quem pede desculpas com 80 anos de atraso. Os 2 últimos corpos, Alexei e a irmã, foram sepultados só em 2024, mais de um século depois da execução, com honras, com luto, mas sem lenda, porque dessa vez a história foi contada até o fim. E o que sobra? Bom, sobra o mito, a imagem, sobra aquela coisa que a gente sente no peito quando vê a cena final do filme da Anastácia, mesmo sabendo que é mentira. Porque o ser humano precisa de finais abertos, mas a história nem sempre permite. E agora que o corpo foi encontrado, o que a gente faz com o mito que ficou? Se a história real da Anastácia acabou num porão mal iluminado nos arredores de Ekaterimburgo, a versão dela que chegou até nós brilhou como uma estrela em tela grande, porque onde a ciência cava a vala, o cinema constrói o castelo. E foi exatamente isso que aconteceu. Tudo começou em 1956 com o filme Anastácia, estrelado pela divina Ingrid Bergman. Ela interpretou uma mulher misteriosa que apareceu em Paris com amnésia e logo um grupo de nobres exilados começou a se perguntar, será? O roteiro flerta o tempo todo com a dúvida, ela ou não é a princesa? E o curioso, o filme nunca responde com certeza. É como se dissesse, deixa o público decidir, e o público se apaixonou, a atriz ganhou até o Oscar, porque Hollywood entendeu rapidinho, a princesa que talvez tenha sobrevivido valia mais bilhete de cinema do que qualquer czar real. Mas aí, em 97, veio o grande divisor de águas mitológico, a animação da Fox. Aquele que traumatizou e encantou uma geração inteira, a minha geração, com música, drama, vestidos que giram e fantasmas czaristas voando em CGI. Sim, Anastácia, a versão que virou canon emocional para metade do planeta. E olha, um delírio maravilhoso. Ali, a Anastácia é rebatizada de Anya, perde a memória, cresce num orfanato e se envolve com 2 trapaceiros charmosos que queriam usá-la para enganar a imperatriz viúva em Paris. Só que, claro, a trapaça vira verdade, a menina perdida de fato é sim a Anastácia, e tem romance e reencontro, e o Rasputin reencarnado num cadáver mágico com um morcego de estimação. É um caos. Mas é o caos que a gente queria, e o mais doido, mesmo tendo 0 base histórica, essa animação virou a imagem definitiva da Anastácia no imaginário popular. A estética daquele vestido azul com luvas longas, o colar com pingente secreto, a música Once Upon a December, que toca como se fosse hino nacional do trauma imperial. Pera... Eu vou quase chorar aqui. E o que dizer da frase Together in Paris? Minha nossa, é quase senha de terapia em grupo. A Fox, na época, bateu de frente com a Disney. E muita gente até hoje acha que o filme é da Disney. Mas só foi virar parte do catálogo depois, quando eles compraram a Fox. Mas, independentemente do selo,
O que ficou foi o símbolo, a garota que fugiu da morte, que venceu o horror, que reencontrou a avó e viveu feliz, casada, longe dos soviéticos e perto de um amor com voz de príncipe dublado. E um detalhe que agora eu vou falar um pouco de mim, que eu nunca falo de mim aqui. A primeira princesa que eu me apaixonei na minha vida foi a Anastácia, por causa desse desenho. Eu tinha 7 anos ou 6, né, 97. No mesmo ano saiu o filme Elizabeth e eu também me apaixonei por ela. E aí eu comecei a estudar sobre as duas e quando surgiu a série The Tudors eu me apaixonei pela Ana Bolena. E essa paixão me levou até a Inglaterra para fazer especialização e hoje a gente tá aqui. Enfim, na Anastácia, do mesmo ano, né, que eu fui fazer especialização na Inglaterra, em 2016, eu fui até a Rússia. Eu vi os túmulos e a placa com todos os nomes e eu lembro que eu me decepcionei muito porque eu sabia que o corpo da Anastácia não estava ali, mas eu fiz uma oração para ela e eu tenho certeza que ela recebeu. Enfim, se você acha que isso ficou nos anos 90, não ficou. A lenda foi pro teatro. Em 2017, a história ganhou um musical na Broadway, com músicas novas, figurinos luxuosos e a mesma estrutura emocional. A princesa que o mundo pensou ter perdido, que reapareceu para brilhar sobre luzes artificiais da Broadway. Só que o musical fez algo que nem o filme ousou fazer. Ele removeu o Rasputin zumbi e substituiu o vilão por um jovem comunista dividido entre a causa e o coração. Ou seja, menos magia e mais política. Mas a narrativa continua a mesma. Anastácia sobrevive, reencontra, se escolhe, porque no final o mito não precisa de verdade, ele precisa de emoção. E vamos ser sinceros, Hollywood nunca se interessou pela Anastácia real, aquela que era travessa, engraçada, meio desastrada. Não. O que o cinema quer é a sobrevivente etérea, a realeza ferida que volta como fênix, a esperança de que nem tudo foi perdido. Isso nos diz muito mais sobre nós do que sobre ela, porque a Anastácia que encanta o mundo não é a menina triste no porão. É a mulher que escapou, que viveu, que teve um destino alternativo, mesmo que só dentro da gente. Agora, café filosófico, tá? Vamos continuar o café filosófico, porque essa pergunta aqui é poderosa. Por que o mundo inteiro quis tanto acreditar que a Anastácia tinha sobrevivido? Não estamos falando só de russos saudosistas ou exilados aristocráticos, a gente está falando da obsessão global. De Paris a Buenos Aires, do Japão ao Texas, o mito da menina sobrevivente virou febre. Você sabe por quê? Porque a história dela junta tudo que o ser humano não sabe lidar. Tragédia, infância, impunidade e silêncio. Veja só, os Romanov não eram santos, né? Mas eles não foram só depostos, foram executados em segredo. Sem julgamento, sem testemunhas neutras, sem corpos visíveis. Foi tudo feito no porão, depois apagado da história oficial por décadas. Resultado, trauma coletivo. É o mesmo fenômeno que acontece com desaparecidos políticos, aviões que somem, crimes não solucionados. A mente cria narrativas para preencher o vazio, porque a ausência de um fim é insuportável. E com a Anastácia o sofrimento se multiplicava, porque ela era jovem, bonita, famosa, realeza. Tudo isso ativa o que chamamos de fator Princesa Diana. A sensação de que o mundo foi injusto demais com uma figura que personificava esperança e delicadeza. Além disso, a história da Rússia, que eu quero contar mais aqui para vocês, é marcada por ciclos de violência e censura. Ter uma sobrevivente na tragédia Romanov é quase como uma redenção imaginária. Uma forma inconsciente de reescrever o fim, de dizer, olha, nem tudo foi perdido. O que é um mecanismo comum de luto coletivo. A esperança é uma forma de resistência. E claro, existe o fascínio humano do e se? E se ela tivesse escapado? E se ela tivesse viva em segredo? E se a verdade fosse mais incrível que a ficção? E esse e se move toda uma indústria de documentários, livros, entrevistas falsas, diários forjados, cartas apócrifas, porque o mito rende, o mito vende. E nem sempre por maldade, às vezes é só carência. O desejo de um final feliz, porque se a princesa que perdeu tudo conseguiu sobreviver, talvez a gente também consiga, talvez haja alguma justiça no caos, alguma ternura no fim.
Mas a verdade é que Anastácia morreu em 1918, foi assassinada com a mãe, o pai, os irmãos, o médico e os criados, virou número num laudo forense. Ela foi enterrada 2 vezes, identificada por DNA quase um século depois. Só que no coração de muita gente não morreu, no meu também não. Ela continua dançando no salão de inverno, cantando Once Upon a December, abrindo caixas de música e sussurrando segredos, porque às vezes a verdade termina onde o sonho começa. E se os ossos viraram prova, o mito virou refúgio. E o mais curioso é que a lenda não esconde a verdade, ela amplifica. Porque no fundo a gente sabe que ela morreu, a gente sabe, mas mesmo assim a gente torce. A gente quer que o porão tenha falhado, que a bala tenha errado, que o anjo da história tenha só uma vez estendido a asa sobre uma menina e dito hoje não. Porque talvez a gente precise que alguém tenha escapado, para que o horror não seja absoluto, para que a escuridão tenha uma brecha de luz, para que o mundo tão cheio de injustiça tenha ao menos uma história onde a vítima deu um passo a mais, fugiu, viveu, amou. No fim, Anastácia Verdadeira desapareceu nas sombras de uma revolução. Não virou rainha, não escreveu memórias, não reencontrou Paris. Morreu jovem, suja de pólvora e de silêncio. Mas a versão dela que a gente carrega no peito vive para sempre. Nas telas, nos livros, nas pinturas, nos quadros pintados com esperança. Ela virou a princesa que sobreviveu, mesmo que não tenha. Porque às vezes o mundo não quer só fatos, quer consolo. E talvez a gente também. E se fosse você? E se o seu fim fosse trágico, injusto e esquecido, você preferiria ser apagada na lama de um relatório militar ou lembrada como uma menina bonita? E como toda lenda bem contada, essa vai continuar viva enquanto houver alguém disposto a ouvir. E eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que tenha aprendido, se surpreendido e principalmente tenha sentido vontade de voltar aqui. Porque aqui no nosso canal a história não é só sobre reis e rainhas, é sobre o que a gente escolhe lembrar. E se você quiser continuar desvendando comigo os bastidores, segredos e decisões que moldaram o mundo, se inscreve no canal, seja membro também daqui, ativa o sininho, deixa o like, compartilha com quem ama história ou com quem odeia, porque depois desse vídeo, talvez essa pessoa mude de ideia. Nós temos vídeos novos de segunda a sábado, às 8 horas da noite. Amanhã a gente vai ter um vídeo falando sobre como eles cortavam os clítoris das mulheres na história e como isso também era um rito de passagem. Vai ser um vídeo mais sério, mas vai ser muito bom de ser ouvido. Um beijo e até amanhã para o próximo Steph Flix.